gente vai dar início à nossa segunda JORCOM, a segunda jornada de computação, que está incluída, está dentro da 7ª jornada de CIT que acontece todo ano. Temos aqui ex-alunos, temos alunos também palestrando, sendo instrutores nos minicursos, e conseguimos trazer também palestrantes de fora, tá? E a ideia é que a gente venha fazer isso com uma frequência maior, não só dentro da jornada de Ciência e Tecnologia, que acontece sempre em outubro de cada ano, mas nos primeiros semestres letivos também a gente faça um evento da nossa unidade. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a presença de vocês, dos professores, dos colaboradores, né, dos funcionários, todos aqueles que ajudaram a gente a conseguir empreender a jornada. Convidei o magnífico reitor, o professor Alex, para fazer a abertura da nossa jornada, né? Está super cansado, porque ele está desde manhã recebendo os outros palestrantes, mas ele se propôs a vir a falar um pouquinho com a gente. Eu falava no fórum de debate que era justamente o seguinte: para alguns parece um recreio, né? Eu tenho recreio na minha graduação. Quando é que é o recreio? Na jornada. Não, eu vejo que, pelo menos aqui na computação, no TADS, isso não acontece. Estou vendo. Vejo que esse auditório cheio, a importância da capacitação, de buscar ferramentas para aprimorar o seu conhecimento. Essa é a proposta da jornada. Eu vejo esse esforço, um esforço gigantesco da direção, dos diretores de unidade, para promover justamente o quê? Essa melhoria na formação, com cursos, com temas que estão ligados à área de formação, mas que são extracurriculares, que estão dentro, estão fora, que vêm a complementar a formação de cada um de vocês. Então, aproveitem ao máximo essa semana, torço, de coração mesmo, eu falo isso, vocês possam ser homens e mulheres do bem, e que com a sua formação aqui dentro da UESO, vocês possam tirar o salário e o sustento para a vida de vocês e até aprimorar cada vez mais. Nunca parem de estudar, nunca parem de se aperfeiçoar. Quem está estagnado não vejo essa pessoa que se limitou. Sempre procure, mesmo com os 80, que chegaremos lá e passaremos dos 80, sempre procurando coisas novas. Chegou nos 80, já não dá, mas vai fazer pintura, vou aprender. Eu quero, quando chegar lá nos 80, 90, quero aprender a pintar, não sei. Mas isso porque temos que exercitar a nossa mente, em vez de tomar choque, que eu vi lá no domingo no Fantástico. Eu não quero tomar choque na cabeça, não. Quero exercitar o meu músculo, meu músculo, então, treinando, sendo desafiado, sendo sempre o quê? Desafiado para conhecimento de novas línguas. Então, expandam sempre o conhecimento e a vontade de vocês crescerem. Então, professora Rosana, a qual eu tenho um carinho muito grande, vejo toda a sua dedicação à frente da direção da computação e da TADS, junto com os professores, alguns não estão presentes, mas a luta diária de se fazer gestão numa universidade pública, estadual, com todas as dificuldades que enfrentamos. Então, eu vejo vocês como nossos colaboradores. Sem vocês, a jornada não aconteceria. Por quê? A jornada são para vocês, meus caros alunos, da nossa instituição. Então, desejo sucesso a todos vocês e busquem sempre o conhecimento. Sejam felizes na vocação que vocês escolheram, que é a TADS, Ciência da Computação. Obrigado. O professor Ronaldo atualmente ele está no IME, ele foi nosso aqui, ele passou no concurso para o ESO e imediatamente ele já tinha sido chamado simultaneamente, ele já tinha passado no concurso para rural e ele ficou com muita pena de deixar a gente. Na época ele veio conversar comigo, eu ainda não era da direção, né? E eu falei para ele: faça o que você achar que seja melhor. Converse com a sua família e faça a opção que lhe for melhor, né? Eu vou ficar torcendo por você onde você estiver. Obrigado, Rosana. Boa noite a todos. Gostaria de dizer que é uma satisfação grande, né, poder estar aqui, né, entendendo mais esse convite aqui da Rosana, aqui da equipe da
da UESO, uma satisfação grande poder voltar aqui sempre. E essa noite a missão que me foi incumbida foi falar um pouquinho para vocês sobre esse tema aí de Big Data, né? Não daria para a gente falar em profundidade, para esgotá-lo todo numa noite, né? Mas a ideia é tentar trazer aqui algumas ideias, né? As principais, né? Os fundamentos, conceitos básicos na área, para que a partir desse nivelamento, né, vocês consigam se aprofundar no tema caso tenham interesse. Bom, então a gente vai começar, né, a palestra tentando motivá-los, apresentar o que é essa área de Big Data, né, e tentando motivá-los para o tema. Então a gente tem recursos, né, tecnológicos, computacionais que permitem a coleta de dados, né, cada vez maior, né, dados cada vez com um volume maior, né. Então ali só tentei listar aqui alguns exemplos, né, para ilustrar. A internet, por exemplo, é um exemplo de um recurso, né, em que o volume de informação captada, né, no mundo inteiro é astronômico, né. Outros exemplos ali, os próprios dispositivos móveis, sensores espalhados pelo mundo inteiro, sistemas de automação e informação em geral. Aqui a Web 2.0, né, com as redes sociais, os ambientes virtuais de aprendizagem, né, são recursos que estão coletando informação aí direto, né. E esse cenário ainda se agrava mais com o tal da internet das coisas, né, que não sei se vocês já ouviram falar, em que nessa tecnologia vários dispositivos vão receber um IP, né, e vão estar conectados à internet. E aí a gente tem aqui a pergunta, né, não sei se vocês já fizeram, se fizeram essa pergunta, né, que quantidade de informação é criada a cada ano, né? Fui buscar aqui alguns dados para tentar responder um pouco essa pergunta. Esse estudo foi publicado em 2011, mas a respeito do ano de 2007. Então, em 2007, o mundo foi capaz de capturar 295 exabytes de informação. Isso aqui, traduzido aí, mais ou menos seria equivalente a um conteúdo textual de mais de 300 livros para cada ser humano. E a estimativa que tem feito aí é que para 2020 a humanidade vai dispor de 44 zettabytes de dados. Corresponde mais ou menos, né, 44 trilhões de gigabytes, que é 44 vezes 2 elevado a 70 bytes. Quer dizer, é muita coisa, né? Volume de informação absurdo. Já foi feito um cálculo aí que se pegasse a informação hoje disponível, né, no mundo inteiro e dividisse essa informação e gravasse nos CDs desses que a gente tem lido aí no dia a dia, né, daria para empilhar esses CDs da Terra até a Lua. Aqui eu peguei uma figura lá, não sei se vocês assistiram esse filme do Johnny Mnemonic, né, que é a história lá de um contrabandista de dados, né, que ele transporta os dados usando lá um dispositivo de memória que fica acoplado ao cérebro, né? E já no filme, né, esse personagem ele tinha assim, fortes dores de cabeça por conta desse volume de informação que ele carregava lá nesse dispositivo de memória, né? Quer dizer, uma coisa trazida da ficção, né, mas que eu acho que ilustra bem esse cenário, né, de sobrecarga de informação que a gente tem aí. Outra coisa que, para motivar, né, que eu trouxe para vocês foi o seguinte: em 2006, a Sociedade Brasileira de Computação ela lançou assim, uma série de desafios da pesquisa em computação no Brasil. Um dos desafios, o primeiro grande desafio que eles listaram para a década, né, a partir de 2006, é gestão da informação em grandes volumes de dados multimídia distribuídos. Que é isso? Como é que você faz para gerir, né, informação em grande quantidade e formatos diferentes espalhados aí em vários bancos de dados, em várias bases de dados, formatos obviamente diferentes, né? Então, como lidar com isso? Isso aqui já era uma questão lá em 2006 colocada como um desafio pela SBC. E é aí que surge, quer dizer, não só aqui, né, mas aqui é um exemplo de
aplicação do foco de hoje, que a gente gostaria de conversar, que é Big Data, né? Que basicamente, quando a gente está falando aqui de dados, né, a gente tem, com relação à computação, duas preocupações. A gerência dos dados, né? O próprio título do desafio já remete, né? A gerência de dados, quer dizer, a forma de armazenamento e recuperação de dados em alto volume, né? Com velocidade, com consistência, com qualidade. E a análise dos dados, né? O que pode se extrair de conhecimento útil a partir desse grande volume de dados. O que é esse nome, né, Big Data? Primeiro, não tem assim um consenso com relação à definição, né, do que seria Big Data, né? A gente entende que Big Data é uma expressão que funciona assim como uma espécie de guarda-chuva, né, onde você pode ter lá, nesse contexto, né, tecnologias, fundamentos, né, com conceitos todos voltados à gestão e análise de grande volume de dados. Então, questões prioritárias do contexto lá do Big Data, né? Os 3 Vs, ou alguns autores chamam de 5 Vs, né? Que é lidar com volume, né? Dado em alto volume, velocidade, que é a quantidade de dados que chega, né, a cada instante, velocidade grande, né? A questão da variação da forma e do conteúdo, como esses dados se apresentam, né? Esses aqui são os 3 Vs originais, né? Aí depois alguns autores estenderam para 5 Vs, citando esses 2 outros aqui, o valor e a veracidade. Quer dizer, não adianta ter lá grandes volumes de dados em velocidade, com formatos variados, tem que tentar extrair algum valor desses dados, né? E, obviamente, que os dados sejam o quê? Verdadeiros, né? Não adianta fazer análise sem que haja o rigor, né, com a qualidade daquilo que está sendo inferido, né? Até nesse ponto aqui, tem um exemplo que vale a pena, né, a gente comentar, que é a tal da síndrome do estudos apontam para, né? Que hoje em dia é muito comum você ver em vários lugares, assim, o pessoal falando sem muito compromisso, né? Ah, estudos apontam para tal coisa, né? Aí você vai, acha às vezes até interessante lá a relação, mas você não sabe direito como é que aquele estudo foi feito, nem se aquilo tem base científica, né, base estatística para respaldar, né? Então, um exemplo, né, isso aí obviamente é um exemplo fictício, né, mas que ilustra, né, a ideia. Estudos apontam para que o aumento no consumo de Coca-Cola causa dengue. Ah, não, mas é porque dengue, consumo de Coca-Cola e a dengue aumentam no verão. Claro, né? No verão todo mundo tem mais sede, bebe mais Coca-Cola e aumenta também o problema lá do mosquito, né? Mas tem uma coisa tem a ver com a outra? Existe uma relação de causa e efeito? Não. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas inferências, com essas análises, para a gente não estar, às vezes, se baseando, né, em afirmações que não têm fundamento. Nesse caso, seria um problema apontado por talvez de lógica, caso o sistema basta controle, seria um problema de lógica, seria um problema na interpretação dos dados, seria um problema com o espero poderia atacar, não, mas o problema é na armazenagem desses dados, não, o problema é na relação, o problema não, é na interpretação, não, o problema Entendi. Na realidade, esse é um exemplo fictício, né, que a gente trouxe aqui para vocês, só para ilustrar como a gente tem que ter cuidado com as afirmações que a gente faz, né? Porque, na verdade, são fatos, né, que aumentam o consumo de refrigerante e aumenta a incidência de casos de dengue no verão, porque faz mais calor, né? Mas uma coisa não implica na outra, porque não existe relação de causa e efeito entre os dois fenômenos, tá certo? Uma das coisas, né, um dos conceitos fortemente ligados ao Big Data é o tal do NoSQL. A ideia é que o NoSQL ele se contrapõe, né, à rigidez tradicional dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais. O nome é infeliz, né? NoSQL dá a impressão que não tem SQL. Na verdade, não é isso. O que o NoSQL propõe é criar soluções que sejam mais ágeis do que as soluções tradicionais para poder assegurar com que as aplicações elas tenham alta disponibilidade. As aplicações possam funcionar, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o NoSQL ele se propõe a abrir mão, mesmo que temporariamente, da consistência dos dados
né? Para poder garantir que funcione. O sistema está sempre disponível. NoSQL já é realidade, tem várias empresas desenvolvendo soluções NoSQL, a gente vê aí direto. Mas existem, obviamente, para tudo na vida, né? Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. E assim é com o NoSQL. O primeiro tipo é esse aqui, ó, par do tipo chave-valor, Key Value Stores, né? Você tem lá uma cadeia de símbolos, que é uma chave, que a partir dessa cadeia é levado num blob de informação que pode ser arbitrariamente grande, que é o valor. Então você pode ter lá o nome da imagem, né, para o arquivo binário contendo a imagem. Por exemplo, aqui é uma identificação de uma página, aqui você tem HTML correspondente. E por aí vai, né? Esse tipo de arquitetura aqui ele não possui linguagem de consulta específica, mas permite indexação pela chave, né? Que uma vez você sabendo o valor da chave, você acessa diretamente o dado, né? E o legal daqui é que os valores podem ser de qualquer tipo, inclusive dado estruturado, conforme a gente está acostumado a ver. Pode ser uma tabela, por exemplo, lá do modelo relacional, por exemplo. O que é um grafo? Todo mundo sabe que o grafo é uma estrutura, né, matemática que tem vértices, né, que são os nós, e arestas que interligam esses nós. E esse tipo de estrutura é muito importante na atualidade, principalmente no estudo das redes sociais, né, dos sistemas de recomendação, em que cada indivíduo corresponde a um nó, né, do grafo, né, que representa a rede, e as arestas mostram a relação, por exemplo, de amizade entre as pessoas, né, que estão lá na rede. Né? Então, o estudo, né, desse tipo de estrutura, né, de rede social, e tudo passa por estudo de grafos. Então, você ter mecanismos para armazenar, recuperar grafos, informações sobre grafos é extremamente importante, né? Inclusive informações sobre a estrutura do grafo, né? Informações espectrais, de como é que é a topologia do grafo, né? Para tentar identificar, por exemplo, comunidades, fazer sugestões de amizade, né? Quem é que já não... Todo mundo já viu, claro, no Facebook, você vê lá, você não conhece fulano, não deseja se tornar amigo de cicrano. Tudo isso é fruto de um estudo, uma análise, né, que é feita por trás, que a gente não vê, e que estuda as características do grafo e dá sugestões de indivíduos que possam vir a se tornar amigos. É o que a gente chama de predição de ligação, né? Tentar prever algum link, alguma ligação, no caso do Facebook é a ligação de amizade, né? Que possa vir a existir lá entre as pessoas, né? Normalmente lida com tem linguagem de consulta específicas, por exemplo, o Neo4j, né, que é um banco de dados de grafo, ele tem uma linguagem chamada Cypher, similar, né, guardada as devidas proporções, similar ao SQL. Você consegue fazer lá as consultas e ver dado mesmo do intrínseco aos nós, né, aos vértices e as arestas, e também ver dados quantitativos, né, métricas em cima da estrutura do gráfico. Outro padrão também bastante usado são os documentos, né, coleções de documentos. Então você ter lá, aqui não ficou ruim, não dá para visualizar, você pode ter dados, né, semi-estruturados, então por exemplo um documento XML, num documento RDF, né, você ter lá informações com estrutura flexível, né, bastante usado isso hoje em dia, né. E aí tem linguagem de consulta próprias, né, se você disponibiliza os dados em RDF, por exemplo, você pode fazer consulta via SparkQL, né? Que é o SQL para você faz consulta em endpoint para achar informação que está lá nos documentos RDF publicados na web. E aí tem sistemas para gestão de documentos como MongoDB, Raven, Vault, etc. Tá? Mais conhecido é o MongoDB. Quando fala de Big Data, né? Falar de MapReduce é importante. O que é o tal do MapReduce? Já ouviram falar sobre isso? O MapReduce é como se fosse um paradigma, né, de programação e que a ideia é tentar processar grandes volumes de dados em paralelo. Imagina que eu tenho textos lá, né? Então a análise de texto poderia ter uma etapa de mapeamento do texto naquele padrão lá, chave e valor que a gente apresentou ainda há pouco. Então você teria lá a chave e os valores correspondentes que seriam listas de palavras. Então do texto seria separado em listas de palavras no mapeamento, e aí depois teria uma redução que seria o quê?
a contagem efetiva, né, de quanto que cada palavra, da palavra que estão nas listas, quantas vezes ocorre nos vários textos. E aí você poderia ter aqui uma redução, né, numa etapa posterior. Agora, olhando um pouquinho o outro lado, que é a parte de análise de dados, né? Que a gente falou lá em gestão da informação e análise de dados. Então, agora olhando a análise. O que é análise? A gente ter ferramentas que possam ajudar na busca por conhecimento em grandes bases de dados, né? Em grandes conjuntos de dados. Então, aqui a gente botou esse esqueminha para tentar ilustrar essa ideia. Então, você tem lá os dados. Aí os dados eles são pré-processados, ou seja, eles são tratados para serem usados na etapa de mineração de dados. Aqui é que você vai usar os algoritmos, né, de mineração, de aprendizado de máquina, para tentar extrair conhecimento a partir dos dados. Mas antes você tem uma etapa de preparação dos dados, que muitas vezes o banco de dados está num estado que não dá para aplicar direto os algoritmos. Aí você precisa pré-processar, né? E aí o pós-processamento é vamos dizer assim, a preparação ou vamos dizer assim, as transformações em cima do modelo para ficar mais fácil do ser humano poder avaliar a qualidade efetiva que aquele modelo pode trazer para o seu negócio. Ok? Diferença entre dado, informação e conhecimento. Os dados são cadeias de símbolos, né? De números, né? Ou caracteres, né? Dependendo do tipo de dado que se tenha, né? Do momento que você diz que, por exemplo, 2.345,20 é uma renda mensal, você está agregando que? Informação, né? Então a informação tem a semântica associada, né? E o conhecimento, porque está relacionando informações, ó. A capacidade de endividamento mensal, que é o cálculo em cima de outras informações, e a informação do crédito. Crédito sim, crédito não, crédito aprovado, negado. Imagina que você tem pessoas da tal da financeira, né, cliente da financeira, que a gente só tem nessa financeira 3 informações: ó, a renda da pessoa, as despesas e se ela pagou, que é a bolinha, né, os não negligentes, ou se ela não pagou, que são os negligentes. E aí, gente, enxerga cada registro lá do banco de dados como sendo um ponto desse daqui, nesse espaço, no plano, aqui no plano cartesiano, né? Porque a gente pegou 2 dimensões só para facilitar a visualização, tá? Então, na verdade, cada registro do banco de dados é um pontinho desse aqui. A busca por uma forma de separar esses 2 conjuntos é um exemplo de tarefa de mineração de dados, que a gente chama de classificação. Quer dizer, eu quero criar um modelo de conhecimento que permita eu separar os conjuntos de dados. Por exemplo, o que vocês acham dessa forma de separar aqui? Ó? Se a renda é maior do que R$T, então crédito igual assim. É legal essa separação aí? Não é perfeita, né? Porque pega aqui um caso do cliente que não pagou. Assim como deixa 2 que pagaram para o lado dos que não pagaram. Então não é perfeito, mas é uma forma de separar. Como é que a gente separou isso aqui? Linearmente, né? Com uma linha reta, né? Só que, infelizmente, a maioria dos problemas relevantes que a gente tem na vida real são não lineares, né? Então a gente não consegue separar com um hiperplano, né? Que a gente diz que aqui a gente está no plano, né? Então a gente está, uma reta separa. Mas normalmente o banco de dados não tem N atributos, então a gente tem N dimensões, então a gente tem um hiperespaço, que a gente chama, né? E aí o que a gente vai tentar buscar uma forma de separar os dados, né, nesse hiperespaço. Então, na verdade, para ser linear eu teria que ter um hiperplano que conseguisse cortar e separar os dados, né, de maneira adequada no hiperespaço. Qual é a diferença de busca para descoberta, né? A busca é quando você tem ideia do que você quer ver. Então você monta lá, por exemplo, um comando SQL, executa aquele comando de forma direcionada. Então você vai ter uma resposta em cima do que você já espera ver. Você não sabe exatamente qual vai ser o resultado, mas você tem uma ideia da estrutura do que vai voltar, em termos de retorno, né, da consulta mesmo. A descoberta não, você vai em busca de alguma coisa que você não sabe exatamente o que é.
Então, ó, se os dados são estruturados, o banco de dados relacional lá, bonitinho, como a gente está acostumado a ver, a busca seria recuperação de dados, a gente chama, né? E no caso de descoberta seria o tal do data mining, a mineração de dados. Se eu tenho dados não estruturados, texto, por exemplo, aí já seria a recuperação da informação, no caso de busca. E no caso de descoberta seria text mining, porque em vez de dado estruturado eu tenho texto. Tá? Com relação ao formato dos dados, a gente separa. Quando os dados são estruturados, a gente chama de mineração de dados clássica. Né? Quando os dados são textuais, a gente tem mineração de dados textuais. E quando os dados são em multimídia, né, em múltiplas mídias, a gente tem mineração de dados multimídia. Aí já é uma forma de separar, né, a forma lá de mining. E aí também tem a variação de acordo com o domínio da aplicação, né? O Educational Data Mining, o Social Data Mining, já está voltado já ao contexto de aplicação específico, uma rede social, ou um ambiente virtual de aprendizagem, por aí vai. Lembrando sempre que a análise de dados, a base principal é a estatística, né? A gente está falando de análise de dados, então a estatística não pode ser esquecida e é fundamental, né, para a gente não fazer afirmações como aquela da Coca-Cola e da dengue, né? Eu selecionei aqui alguns exemplos, 2 exemplos, na verdade, de trabalhos mais recentes que a gente estava fazendo lá na universidade, agora lá no Instituto. Um deles é o projeto Memory. Vocês já ouviram falar do governo federal? Eu estou distribuindo computadores de baixo custo nas escolas, já viram? Aqueles computadorzinhos baratinhos para os alunos usarem. O tal de um computador por aluno. Já ouviram falar sobre isso? Então, a gente trabalhou o projeto Memory para tentar dar informações sobre como que esses computadores estão sendo usados. Né? O que a gente fez? A gente desenvolveu um agente computacional, já ouviram falar disso? Um agente inteligente que fica instalado no computador monitorando o que o aluno está fazendo, como se fosse um Big Brother. Fica lá monitorando o que o aluno está fazendo. É claro, gente, que os pais dos alunos e os alunos assinaram um termo de consentimento, eles sabem que estão participando do projeto, né? Então o aluno ele é monitorado por esse Big Brotherzinho. Tá vendo? Todos eles são monitorados. O que esse programa faz? Ele vê qual aplicativo que o aluno usa, né? Ele chamou lá o aplicativo, ele registra a hora que iniciou, a hora que terminou, se acessou a internet, quais foram os sites visitados, e também faz algumas perguntas para o aluno. Certo? No final, quando o aluno vai desligar o computador, ele apresenta um questionáriozinho com 7 perguntas que o aluno responde e a gente usa essas informações para enriquecer os dados, para analisar depois. Então também ajuda isso aqui a dar um retorno para o professor de como é que está o aluno em termos de desempenho na sua disciplina. Quais as resistências que enfrentam algumas escolas para adotar o projeto Memory? Olha só, uma das resistências é com relação à dificuldade que os professores têm por conta até de ter mais trabalho, né? Porque ele tem que botar os dados lá do planejamento dele, né? No sistema. Mas isso aí depois ele entende que se ele fizer, ele acaba ganhando, porque uma vez que ele põe os dados no sistema, se ele precisar atualizar alguma coisa, ele atualiza no sistema e já gera um novo PDF com todo o diário dele, o planejamento, tudo rapidinho. Então ele tem um trabalho inicial de carga, mas depois isso é compensado. Um grande obstáculo para a ciência de dados é formação de pessoal técnico para trabalhar na área. Então a gente tem necessidade de pessoal. É uma área que está em franca expansão. E aí, né, só que o processo de formação ele envolve uma parte toda conceitual, né, técnica, mas demanda também experiência prática. Nesse projeto Memory, a gente trabalhou com eram 8 alunos de iniciação científica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tinha um aluno da Universidade Gama Filho que depois, antes de falir, né, Gama Filho, depois ele foi esse aluno que está fazendo mestrado com a gente lá no IME, ele começou na iniciação científica na graduação e foi para o mestrado, naturalmente, né? E alunos da FATEC também, lá do IST Rio, da FATEC Rio, agora mudou de nome, né? Também uma bolsa de iniciação científica para lá. Mas assim, é uma coisa que requer experiência, né? Experiência prática, você tem que meter a mão na massa, trabalhar. Então a formação não é uma formação muito rápida, não é da noite para o dia. Você tem que ter um esforço, aí, um investimento, né? Como tudo na vida, né? Então eu gostaria de agradecer, né,
Dizer novamente com uma satisfação grande, né, poder estar aqui com vocês. E estou à disposição, se precisarem de mais alguma informação, enfim. Inclusive para a gente fazer projetos em conjunto, né? Obrigado, gente. Era tudo software livre, né? Não se tinha ideia do proprietário. O Unix, que era o grande sistema operacional ali, que é o que gerencia o hardware, aqueles PC da 10, aquele computador bem antigo, eles eram desenvolvidos por comunidades livres nas faculdades, no laboratório. Então não tinha, todo mundo agregava conhecimento ali no desenvolvimento. Essa liberdade que o software livre tiver, a gente dá liberdade também de compartilhar, não dá? Uma das liberdades é compartilhar. Se eu chego na internet e eu baixo, alguém compartilha comigo. Eu estou errado?